Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a esse Boletim Coppola de resposta à revista Veja, uma publicação decadente que veiculou uma matéria mentirosa sobre a Jovem Pan e ofensiva ao público da emissora, que foi desqualificado como radical e adepto de fake news, contrariando a realidade, torturando os números e, claro, consultando fontes anônimas. A Veja alegou que a audiência da Jovem Pan derreteu e minguou fragorosamente no mês passado. Toda essa desinformação, esse tipo de sensacionalismo são, ao mesmo tempo, causa e efeito da acentuada trajetória descendente da Veja. E quer saber? Que pena! É mais uma voz da democracia que vai ficando cada vez mais rouca e mais desafinada. Por isso eu confesso que me entristece sobremaneira fazer esse editorial de repúdio a uma revista que já foi um dos maiores e mais influentes veículos de comunicação do país, mas que hoje não é sequer uma sombra do que já foi um dia. Mas enfim, o nosso compromisso é com a verdade, não com o passado. Então, vamos aos fatos. Nessa terça-feira, 24 de janeiro, a redação da Veja publicou na sua coluna Tela Plana uma matéria difamatória intitulada "Audiência da Jovem Pan News derrete no ranking da TV". Eu vou ler para vocês alguns trechos dessa fake news. Aspas. Passados quase 3 meses de sua estreia, a Jovem Pan News viu sua audiência minguar fragorosamente em dezembro. A audiência registrada no mês passado foi de mísero 0,03. A baixíssima audiência do canal refletiu o tamanho do público da Jovem Pan News e permite afirmar que a emissora deu traço de audiência. É claro que isso não é verdade. A audiência da Jovem Pan apenas oscilou 0,01 ponto em um mês, assim como a audiência da Globo News, que diminuiu 0,02 no mesmo período. Nada demais. Esses números publicados pela Veja em tom alarmista se referem à média da programação 24 horas e não refletem o sucesso aqui da nossa emissora nos horários nobres da manhã e da noite, que são as faixas de horário que mais interessam ao público e aos anunciantes. Em comparação às suas principais concorrentes, a Globo News, a Band News e a CNN Brasil, a Jovem Pan News é a emissora com maior percentual de audiência AB entre os seus espectadores. Ou seja, do ponto de vista de escolaridade, de renda, nós falamos com o público mais qualificado do mercado, vocês. Em menos de 3 meses no ar, a Jovem Pan News já se consolidou como vice-líder de audiência nas manhãs e nas noites, com destaque para o Jornal da Manhã e para os Pingos nos Is, que tem o dobro da audiência da segunda colocada. Portanto, se a Veja ainda praticasse um jornalismo minimamente sério e informativo, a notícia seria outra e a manchete destacaria os bons resultados da Jovem Pan News, uma emissora disruptiva que estreou na TV paga disputando a liderança do horário nobre com o canal do maior grupo de comunicação do país, a Globo, e que já deixou para trás a franquia brasileira da maior rede de notícias do mundo, a CNN. Abandonar o jornalismo e desistir da verdade foram escolhas da Veja, mas nada justifica os maus tratos à língua portuguesa, mesmo numa matéria mentirosa. Então, vamos voltar para o texto repetitivo e mal escrito dessa revista sobre a nossa audiência. Quando a gente diz que algo minguou fragorosamente ou que algo derreteu, a ideia que se transmite é de uma queda vertiginosa. Por exemplo, a revista Veja perdeu mais de 280 mil assinantes só em 2020, uma redução de 52% em relação a 2019. Aí você pode dizer, nossa, o número de assinaturas minguou fragorosamente. Um outro exemplo, em 2021, o Grupo Abril assinou sua recuperação judicial e ofereceu à Veja como garantia de uma dívida de 830 milhões de reais com o governo. Uau, acho que as contas da revista derreteram. Aí sim, o uso do verbo derreter faz sentido, para descrever uma publicação em franca decadência. Uma revista que já foi a terceira maior do mundo, que já ostentou mais de 1.200.000 leitores pagantes, mas que hoje não tem nem um quinto disso, está afundada em dívidas e perdeu 64% das suas assinaturas digitais só em 2020. Derreteu. Mas que fique bem claro, a situação financeira do grupo não pode servir de desculpa para impedir a contratação de profissionais que dominam a língua portuguesa. Esse é um direito básico dos leitores e dos assinantes da Veja, que, como a gente já viu, são cada vez mais raros e, portanto, essenciais para manter a revista girando em falso, espalhando uma desinformação aqui, fazendo um sensacionalismo ali.
mas nunca mesmo criticando o Supremo Tribunal Federal. Sabe como é, né? Empresa de comunicação, em recuperação judicial, com várias pendências legais, débitos multimilionários com o fisco, melhor não mexer nesse vespeiro. Aliás, foi por causa dessa linha editorial chapa branca com a STF que a Veja perdeu em 2019 um dos seus grandes nomes, o J.R. Guzzo, que havia sido diretor de redação e tinha mais de 50 anos de casa. Ao receber um texto crítico ao Supremo, a revista se recusou a publicar o jornalista naquela edição. Ato contínuo, o jornalista se recusou a publicar na revista naquela condição. Para vocês verem que ainda existem homens de valor na imprensa brasileira, não apenas homens de preço. O link para o artigo que a Veja se recusou a publicar, você encontra no descritivo desse vídeo no canal Caio Coppola no YouTube. E na volta do intervalo, a gente analisa outros pontos dessa fake news publicada pela Veja, que não se limitou a mentir sobre a nossa audiência, também fez questão de ofendê-la. Boletim Coppola. Você que faz parte da audiência cada vez maior da Jovem Pan já sabe a importância de consumir informação sem deformação. Mas além de ouvintes e espectadores, nós também podemos e devemos ser leitores de política. Por isso, eu faço um convite especial para que você conheça a Revista Oeste. Passeie pelos artigos do Augusto Nunes, saboreie os textos do J.R. Guzzo e não esqueça de visitar a minha coluna que estreia por lá nesta sexta-feira. Acesse revistaoeste.com/Caio ou clique aqui embaixo no link do descritivo e resgate o prazer da boa leitura política. Você sabe qual foi o jornal mais lido durante as eleições de 2018? A Gazeta do Povo, um jornal 100% digital dedicado a construir um país mais livre, mais próspero e mais seguro. Por isso, eu aceitei o convite para participar do time da Gazeta junto com outros colegas aqui da Jovem Pan, como o Alexandre Garcia, a Cristina Grêmio, o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiuza. Para ter acesso ilimitado a esse conteúdo, acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link aqui no descritivo desse vídeo. E vamos fazer da Gazeta do Povo o jornal mais lido também nas eleições de 2022. O que você pensa sobre Bitcoin? Você acha que as criptomoedas são um investimento inteligente? Bom, essa é a sua opinião e você tem todo o direito a ela. Mas contra fatos, não há argumentos. O Bitcoin superou o ouro. É o ativo que mais valorizou nos últimos 3 anos. E para comprar Bitcoin, eu uso a Coinext, marca premiada como a melhor exchange brasileira. Para investir em ativos digitais de maneira fácil e segura, abra sua conta na Coinext e ganhe R$25 para experimentar a plataforma. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/JP. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola de resposta à Veja, a revista que saiu de 1 milhão de assinaturas para 1 bilhão em dívidas. No bloco anterior eu demonstrei que, ao contrário do que foi veiculado pela Veja, a audiência da Jovem Pan não minguou nem derreteu, muito pelo contrário. Com menos de 3 meses no ar, segundo dados da Cantar Ibope sobre canais de notícia da TV Paga, a Jovem Pan é a emissora com o público mais qualificado, disputa o primeiro lugar no horário nobre e já se consolidou como vice-líder de audiência nas manhãs e nas noites dos dias comerciais. Mas contra fatos, há narrativas. E no intuito de desconstruí-las, eu compartilho esse último trecho da matéria da Veja, que também diz respeito a cada um de vocês. Aspas. A baixíssima audiência do canal refletiu o tamanho do público da Jovem Pan News e permite afirmar que a emissora deu traço. Fica difícil conquistar novas audiências, além dos círculos bolsonaristas radicais e adeptos das fake news. Bom, aqui a Veja recorre àquela velha estratégia: xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. É a Veja que enfrenta sérios problemas de audiência e é a Veja que está disseminando fake news, manipulando informação, omitindo dados e extraindo conclusões absurdas deles. A própria notícia, alguns parágrafos antes, já desmente a alegação ridícula de que a Jovem Pan deu traço de audiência. Mesmo assim, é essa afirmação absolutamente falsa que sustenta a conclusão da Veja. Essa ideia falaciosa de que a Jovem Pan não daria audiência porque só se comunica com, aspas, radicais e adeptos de fake news. É assim que a Veja e certas elites da imprensa enxergam e rotulam o vasto público que não concorda com eles, como extremistas, como disseminadores de notícias falsas. Radicais, Veja.
Quem é que publica generalizações que insultam milhões de pessoas, até numa matéria sobre televisão? Adeptos de fake news? Quem é que disse que uma emissora líder no seu segmento dá traço de audiência? A ideia de que a Jovem Pan está derretendo soa ainda mais estapafúrdia quando a gente lembra que a comunicação contemporânea ela se dá em múltiplas plataformas. Tem TV, rádio, streaming, redes sociais, podcasts, aplicativos. Então, só por desencargo de consciência, eu vou compartilhar alguns números com vocês. A Jovem Pan é a rádio jornalística mais ouvida do Brasil, 82% à frente da segunda colocada. Só aqui na Grande São Paulo são mais de 500 mil de ouvintes por dia e o alcance nacional supera 18 milhões de pessoas por mês. No YouTube, os números impressionam. São mais de 19 milhões de inscritos, 43 milhões de usuários únicos por mês e quase 900 milhões de visualizações mensais. Sem falar no site da Jovem Pan, com 20 milhões de page views por mês, no aplicativo da Panflix, com mais de 1 milhão de downloads e nas redes sociais da marca e dos seus comentaristas, que tem engajamento recorde. Mas para Veja, somos milhões de radicais e adeptos de fake news. Bom, como ex-leitor do ex-jornalismo, dessa ex-revista, eu faço um apelo pessoal para que a nova direção reconsidere a linha editorial da publicação e pare de insultar o público alheio. Veja, reveja, mas se isso não for possível, pelo menos não minta. A boa notícia é que os dois principais articulistas dos tempos áureos da Veja, o Augusto Nunes e o J.R. Guzzo, agora escrevem para a Revista Oeste, que gentilmente também me convidou para ser um calouro entre esses veteranos do bom jornalismo, para assinar essa grande revista e apoiar uma publicação que não aceita propaganda de governos. Acesse revistaoeste.com/Caio e resgate o prazer pela boa leitura política. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.